Vamos lá, galera. Tem um assunto que está muito em alta nas redes, né, atualmente, que é a questão das apostas do jogo do tigrinho, das bets e tal, e dessas coisas. E também essa questão da CPI, né, com a relação dos influenciadores que estão influenciando as pessoas e tudo mais. E eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas por um ângulo totalmente diferente, assim, que não tem nada a ver com o que a galera tá falando, mas é um ângulo importante para a gente poder fazer a expansão da nossa consciência e a gente realmente poder olhar com mais respeito para o nosso despertar da nossa potência interior. Porque enquanto a gente fica tentando encontrar as vítimas e os culpados, a gente não vai dar um passo mais profundo na nossa transformação. E antes de tudo, eu já quero deixar claro que eu não sou a favor das apostas, eu não sou a favor das pessoas influenciarem as outras a fazerem isso. E eu sei que os vícios, eles são mecanismos de saúde, que a pessoa precisa de um tratamento, que a pessoa precisa, né, de todo um acolhimento e de tudo mais. Toda essa parte a gente já sabe, né, o que é o que. Não é uma novidade pra gente. O que eu quero trazer aqui é uma outra coisa que a gente realmente não para pra pensar, que é o seguinte. Vamos lá. Tanto a questão que causa o problema da pessoa desenvolver esses vícios, como a pessoa que está ali influenciando a outra sem perceber ou sem reconhecer, né, e querer reconhecer que está prejudicando a vida de outras pessoas, vem de um único lugar. Parecem coisas totalmente distantes, mas o que causa esses padrões de comportamento, o que causa, né, essas condutas, é exatamente o quê? A gente realmente viver em uma sociedade onde nos últimos séculos, né, a gente realmente foi se esquecendo de que nós somos além do nosso corpo físico, porque também somos isso, nós somos uma consciência se manifestando. E o que que acontece? O esquecimento de nós sobre a nossa verdadeira origem faz com que a gente se sinta muito pequeno perante a vida. E quando a gente começa a sentir esse distanciamento entre nós e a vida, e a gente começa a sentir, sabe, essa falta de conexão com o restante da nossa vida, a gente passa a tentar tapar esse buraco com qualquer outra coisa que apareça na nossa frente como uma suposta solução para esse problema. E aí o que acontece então? A gente vai ter de um lado uma pessoa que está num momento de vulnerabilidade exatamente porque ela acha que ela é o corpo dela apenas, e aí ela vive em uma sociedade onde dizem que o sucesso e que o dar certo é ter algumas coisas, comprar outras coisas, usar determinadas marcas, e quando então ela não consegue alcançar isso simplesmente com a condição de trabalho que ela tem, ou até mesmo com a condição de renda que ela tem, ela vai começando a buscar qualquer tipo de caminho para tentar se sentir completa em si mesma, para tentar se sentir bem em si mesma, para tentar se sentir satisfeita com a vida. Só que, na verdade, essa satisfação que ela está buscando com isso, todo mundo aqui sabe, ela é uma satisfação momentânea. Então a gente fica com vontade de uma coisa, aquela vontade é maravilhosa. Quando a gente realiza aquela vontade, a nossa sensação de vazio, ela volta. Ah, então você está dizendo aqui que não vale a pena comprar as coisas, viver as coisas. Não, não é sobre isso. É maravilhoso comprar as coisas e viver as experiências que a vida aqui encarnada nos traz. Só que assim, quando a gente acha que essas experiências vão trazer pra gente esse sentimento de plenitude e vão resolver esse buraco interno que a gente tem, aí a gente está iludido. E o que acontece? Então, quando a gente começa, então, a entender o mecanismo, né, dos vícios, o que, que a gente está entendendo ali? Existe uma pessoa tentando preencher um vazio profundo que ela não está conseguindo encontrar uma solução. Só que veja, essa solução não está somente na parte de conquistar objetos, de conquistar posses, de conquistar lugares, status sociais, de conquistar a admiração de pessoas, de família, de relacionamento, e destaque social. Esse sentimento, ele, além dessas experiências aqui, ele tá apontando para o quê? Para o autoconhecimento, para a gente voltar para dentro da gente e perceber que, na verdade, nós somos parte
desse universo, nós somos parte desse planeta, nós somos parte desse sistema solar, nós somos parte dessa galáxia. Então, automaticamente, a gente conseguindo ter esse reconhecimento, e é uma experiência que cada pessoa precisa viver. Não é sobre você acreditar no que eu estou falando, é sobre você ir atrás disso e começar a procurar isso dentro de você e procurar locais onde podem te ajudar a te guiar nisso, entendeu? Para você ir nessa busca, porque não é uma coisa de você acreditar no sentido de fé, é uma coisa de você vivenciar por você mesmo e você comprovar com a sua experiência pessoal. Porque uma vez que você vivencia, aí não tem quem realmente mais consiga dizer para você que isso não é verdade. Então eu tô vindo aqui categoricamente, entende? Dizer para você, por quê? Porque é o tipo de experiência que eu busco todos os dias no meu dia a dia, na minha vida, e eu conheço várias outras pessoas que buscam isso, e conforme você começa a ter esses contatos com essa parte interna e profunda de você, você começa a perceber que você realmente não é somente isso daqui, e você começa a conseguir lidar com essas intempéries que a vida tem, e você começa a perceber que ao você lidar diferente com essas intempéries, você começa a superar essas dificuldades, você começa a melhorar na sua vida, você começa a melhorar emocionalmente, você começa a melhorar mentalmente, automaticamente com uma questão de tempo, você começa a melhorar financeiramente. Então, quando a gente começa a entender então essa dinâmica da vida, a gente não fica mais vulnerável, por exemplo, a ter que se buscar esse preenchimento em uma outra coisa que pode correr o risco de desenvolver na gente um vício. Assim como a pessoa que está ali influenciando a outra a fazer algo que vai ser prejudicial para ela, simplesmente por uma quantia de dinheiro, entende? Aonde ela não considera o que ela está gerando de impacto na vida do outro, como que ela consegue fazer isso com esse outro? Exatamente porque ela também não tem a consciência de que ela é parte desse todo. Porque se ela realmente tivesse essa consciência de que ela é parte desse todo, como que ela poderia aceitar um dinheiro no qual ela vai prejudicar uma outra parte do todo do qual ela é? Não faz sentido. Ela não aceitaria. Inclusive, eu conversando com o Kazê foi ontem e hoje também. Ele falou de um influencer que recebeu uma proposta de 50 milhões de reais para fazer essas divulgações e ele não aceitou. Por quê? Porque, veja, é um sujeito que ele tem uma conexão diferente com a vida daquele semelhante a ele. Ele percebe ali algo diferenciado. Então, essa pessoa é uma pessoa que tem uma consciência mais expandida. Não é apenas dinheiro por dinheiro. Então, isso é o que a gente chama, né, de uma consciência expandida. Não é sobre a pessoa que fica lá sentada apenas, tipo, numa posição de meditação. Às vezes a pessoa pode nem meditar, às vezes a pessoa pode nunca ter entrado em um templo, mas ela tem uma consciência expandida. Não é sobre religião, não é sobre um caminho específico, é sobre uma conexão interna com você mesmo, com você mesma. E essa conexão interna com você mesmo, com você mesma, te faz perceber que você não está aqui neste planeta, neste momento, somente para comprar coisas. É maravilhoso quando a gente compra as coisas. Isso tudo é maravilhoso. Então, assim, parte do processo da nossa experiência também é comprar coisas. Vai ter momentos que a gente vai comprar uma moto, vai comprar um apartamento, sei lá, vai comprar um carro, vai comprar uma roupa que gosta, vai comprar um perfume, vai viajar, vai comprar uma comida, vai fazer alguma coisa. Isso tudo é muito maravilhoso. Só que assim, qual que é a finalidade dessa experiência? É, nessa jornada que a gente está aqui, a gente aprender a se aprimorar como consciência. Então, assim, quais são as minhas virtudes? Quais são os meus valores? Não os valores que a minha família diz que eu tenho que ter. Não os valores que o presidente, que a presidenta, que o ministro, que a ministra, que o papa, que o bispo, que o líder espiritual lá da religião X falou que eu tenho que ter. Não! Esses que vêm de fora, não é sobre esses que eu tô falando. É os que você considera que são importantes para sua própria consciência, sabe? Sabe aquilo que você não consegue abrir mão? Por exemplo, tem pessoas que a questão da honestidade para elas é uma coisa que ela não abre mão. Tem pessoas que o descanso é uma coisa que ela não abre mão. Tem pessoas que a diversão é uma coisa que ela não abre mão. Tem outras pessoas que a parte da sinceridade ela não abre mão. Então isso é um valor para você, isso é uma virtude para você. Então cada alma que está aqui, ela tem uma certa tendência a se levar no caminho de determinadas virtudes, de determinados valores, e a sua experiência é única, não tem nenhuma experiência igual à sua.
Então não tem um manual de instruções escrito que vai servir para você. Você que vai ir criando o seu próprio manual de instruções nas experiências. Então quando aparece, por exemplo, uma oportunidade dessa, para você ganhar um dinheiro assim, influenciando a pessoa a fazer algo que vai prejudicar ela. Meu, se você já tá muito bem com essa questão da integridade, com essa questão da honestidade, do amor, você vai recusar na hora. Se a sua alma já tá com esse aprendizado feito, ela vai recusar. Agora, se a sua alma não tem esse aprendizado pronto, você ainda corre o risco de aceitar. Ah, é pecado você aceitar? Eu não levo por esse lado. A experiência é uma experiência de aprendizado. A questão é, vai ter consequências. Não é uma questão sobre punição, é uma questão sobre consequências. Olha, você teve essa oportunidade de testar esse aprendizado, você acabou optando por esse caminho tem consequências. O outro também que está ali, entende? Achando que tem que vencer na vida e que tem que apostar porque tem que ter um carro, tem que ter mais dinheiro, tem que não sei o que lá. Ou às vezes até pessoas que estão passando dificuldade, sabe? Estão querendo comprar comida, entendeu? Com aquele dinheiro. Ele também está passando por um teste de consciência. E não sei qual que é o teste dele, entende? Se é um teste de autocontrole, se é um teste de confiança, se é um teste de humildade, às vezes está passando por um desafio, mas algum teste tem ali. Então, essa experiência dessa coisa das bets, das apostas e tal, além dessa dimensão do vício, além dessa dimensão da punição, da justiça, da CPI, das coisas, tem essa dimensão consciencial. E quando a gente começa a olhar para ela, a gente percebe que não tem, a nível de experiência consciencial, uma vítima e um agressor, vamos colocar assim, e um culpado. O que existem? Almas que estão passando por oportunidades de testes nas quais algumas estão conseguindo tomar decisões que fazem bem para si mesmas e outras estão tomando decisões que prejudicam a si mesmas. Quem que vai dizer o que uma pessoa deve ou não fazer? Eu não vou entrar nesse lugar, eu não vou ocupar esse mérito. Esse mérito aí eu vou deixar para outras pessoas que acham que tem esse direito. O que eu estou tentando trazer aqui é exatamente isso, a gente perceber que, ok, a nível, né, jurídico, a nível formal, tipo assim, eu sou a favor disso? Não, eu não sou a favor. Não sou a favor das apostas, eu acho que realmente elas não fazem bem para as pessoas. Não sou a favor, né, de ficar iludindo ali pessoas que têm um determinado vício, uma determinada tendência, mas a nível consciencial eu reconheço que assim, a pessoa que tem um vício, ela precisa trabalhar esse vício a nível consciencial também, porque ela não é vítima. Não quer dizer que ela não mereça acolhimento, que ela não mereça um tratamento de saúde adequado, não quer dizer que ela não mereça todo o apoio social da família e da sociedade. A questão é, a nível consciencial, ela é uma alma vivendo um processo de aprendizagem. Ela não é uma vítima. A pessoa que cometeu também o comportamento de fazer aquilo, ela pode ser punida pela lei, ela pode ser realmente pagar uma pena, pagar uma multa, pagar qualquer coisa, judicialmente, juridicamente, ela é condenada como culpada, mas a nível de alma, ela é apenas uma alma vivendo um processo de aprendizagem também. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber que olha o preço alto que a gente paga por não buscar olhar para dentro da gente. Então veja, não estou vindo aqui com um olhar moralista dizendo vai para tal religião, porque não é sobre religião não, é sobre você fazer isso dentro da sua própria casa, você com você, sem procurar ninguém para ficar dizendo para você o que você deve ou não fazer. Mas começa a olhar para dentro de você. Começa a pegar um livro, entende? A estudar um pouco mais, a entender sobre a alma. Se você realmente é uma pessoa que gosta de estudar, estuda isso em várias tradições diferentes, de vários lugares do mundo diferentes, de vários momentos diferentes, de várias filosofias diferentes. Porque quando você faz um estudo comparado, olhando para vários autores de vários momentos históricos, de várias culturas, de várias tradições diferentes, você vai perceber que existem coisas que é daquela cultura e existem coisas que é incomum em todas as culturas. Então você começa a tirar ali um denominador comum e falar, opa, peraí, essas coisas aqui são particulares de cada grupo, mas isso aqui acontece em todos. Eles estão falando sempre de outras palavras sobre uma mesma experiência. Então você começa a tirar uma conclusão de que, isso daqui é uma experiência real. Em vários momentos da humanidade, vários seres humanos estão relatando a mesma coisa. Ah, mas só que a ciência não concorda com isso. Cara, a gente vai ficar limitado a esses pesquisadores que não querem olhar para esse dado, que é um dado empírico. São milhares de seres humanos de lugares diferentes, de momentos diferentes, falando de uma mesma experiência. A ciência não é sobre a gente ficar preso a uma visão de mundo, é sobre a gente se abrir
pro novo e a gente testar aquilo na prática e ver se aquilo acontece, porque isso é o laboratório científico. Eu vou testar uma hipótese e eu vou ver se essa hipótese é verdadeira. Então, não estou falando para você acreditar que ela é verdade, mas começa a praticar e testar para ver se na prática o que vai sair de resultado dessa experiência. Porque quando você pratica e vê o resultado da experiência, nada mais pode contradizer a sua experiência, é a sua experiência. Então eu não estou vindo aqui pedindo, entende, para você acreditar em alguma coisa ou não acreditar em alguma coisa. Eu estou dizendo, essa experiência, se você realizar ela, você vai tirar suas próprias conclusões. Então veja, é muito diferente de pedir uma fé. É trazer você para uma empiria, um comportamento de um laboratório, e você é o seu próprio laboratório. Então, se você começar a ler, se você começar a estudar sobre isso, se você começar a buscar sobre esse assunto, você vai perceber que tem algumas coisas que podem ser viagem da cabeça de algumas pessoas, mas que tem outras que são muito reais. Então, como que você vai separar o joio do trigo? Fazendo os estudos, se aprofundando, né? Testando. E esse estudo é exatamente a solução para a maioria, eu diria até todos os nossos problemas. Por quê? Porque quando a gente entende que a gente é uma consciência vivendo uma experiência reencarnatória e que a gente está aqui apenas para aprender, a gente para de se cobrar essas regras que o mundo fica dando pra gente e a gente começa a perceber que existem outras regras que são verdadeiras, que são regras do universo, regras da natureza, regras do espírito, regras da consciência, e essas são as únicas regras que são importantes para a gente seguir. Só que, de novo, não sou eu que vou falar quais são essas regras, é você que deve descobrir elas por conta própria, porque aí é você fazendo o seu próprio estudo. O meu trabalho aqui é somente fomentar, te incentivar essa busca, entende? E ao você ir fazendo isso, você vai desconstruindo esse monte de sofrimento mental, sofrimento emocional, sabe, que a gente tem. Você vai desconstruindo esse monte de neurose, esse monte de crença limitante que foi colocando na sua cabeça, por exemplo, em relação ao sexo, em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro não é uma coisa separada da espiritualidade. O dinheiro é uma energia. O dinheiro faz parte da espiritualidade. A questão é, como eu uso esse dinheiro? Ele favorece a minha expansão consciencial ou ele está atrapalhando a minha expansão consciencial? Então não é sobre o dinheiro ser bom ou ser ruim, é as escolhas que eu faço com o dinheiro que eu tenho. Não é sobre o sexo ser bom ou ser ruim, ser errado ou ser feio ou ser sujo. Eu estou vivenciando a minha sexualidade de uma maneira que, para mim, me ajuda a me conhecer, a expandir a minha consciência, a expandir o meu amor, a expandir a minha expressão, a expandir a minha vida? Ou eu estou usando a minha sexualidade de uma forma que me traz problemas, dificuldades, brigas, tretas, doenças, outras situações? É sobre isso. Então veja, a espiritualidade, ela não vem fazer a gente ter que se limitar, viver uma vida morando na rua, mendigando, ou sem fazer sexo, ou sem ganhar dinheiro. Ela, na verdade, vem trazendo a gente para uma integração da gente entender de que, assim, na verdade, eu sou livre. Eu só preciso respeitar os outros, respeitar a liberdade do outro ser consciencial, né? Porque cada pessoa é um ser consciencial, cada animal é um ser consciencial, cada objeto que está aqui faz parte dessa grande consciência. Então eu só preciso respeitar o que está à minha volta, mas eu tenho total liberdade de criar o meu caminho. E criar o meu caminho, né, não tem eu tenho que vencer, eu tenho que ter tanto de dinheiro por mês, eu tenho que viajar para tantos lugares para ser bem visto, eu tenho que ter um corpo XYZ para ser bonito, para ser legal, para ser não sei o que lá. Tudo isso vai caindo por terra. E quando tudo isso começa a cair por terra, de dentro para fora, você percebe que a gente vai se blindando tanto quanto essa coisa dessa ganância desenfreada que faz a pessoa tomar uma decisão que prejudica outras pessoas, quanto ela também fica à mercê de ser influenciada e de ser condicionada por pessoas que estão ali que simplesmente querendo ganhar em cima dela. Então, a nível consciencial, tem muito mais aprendizados nessa experiência do que apenas essa coisa da gente ficar criticando, mandando não sei quem para aquele lugar e tal. Vamos mais fundo, sabe? Nós somos seres humanos, nós somos seres racionais, nós somos seres intelectuais, nós temos capacidade de ir mais fundo, de mergulhar diferente nessas experiências. E lembrando, a espiritualidade não é contra a ciência. A espiritualidade ela é a favor da ciência. Algumas religiões foram contra a ciência e a gente precisa separar o joio do trigo. A gente não está falando da mesma coisa. Então, espero, né, que hoje esse conteúdo possa ter contribuído com a sua jornada. Não se esquece de seguir o canal,
de deixar o seu like e de deixar o seu comentário, qual a sua opinião sobre esse tema, sobre esse assunto, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.